E professor universitário Agemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Dilson. Bom dia, amigos. Mais uma vez aqui, apenas uma reclamação. Quero ver quando as salas de cinema vão passar os filmes que ganharam o Oscar. Mas vamos lá. A ignorância é a maior enfermidade do gênero humano. Essa frase não é minha, é de Sêneca. Procure lá e vocês vão saber quem é. Mas o que me traz hoje foi um fato no mínimo curioso que ocorreu na semana passada, que demonstra aquilo que eu já venho descrevendo por diversos textos que já apresentei neste espaço. Refiro-me à ignorância que graça este país em todos os níveis. Foi amplamente divulgado na imprensa nacional na última quinta-feira que a Secretaria de Educação de Rondônia divulgou uma lista de livros que deveriam ser recolhidos, porque não eram apropriados aos adolescentes e crianças. Entre os livros proibidos estavam obras de Machado de Assis, Euclides da Cunha, Edgar Allan Poe, Kafka, todas do educador Rubem Alves, Carlos Heitor Coni e por aí vai. Assim que foi divulgada a lista, começaram as desculpas de sempre. Primeiro afirmaram que era um rascunho, portanto não tinha importância. Depois disse que era sigiloso. E por fim, foi uma ação de alguns técnicos. Sob a pressão de tudo quanto é lado, o secretário de Educação de Rondônia resolveu falar sobre o ocorrido. Era melhor ter ficado calado. Sua entrevista para o Jornal Nacional somente confirmou aquilo que todo mundo já sabia. A ignorância tinha endereço. Ele disse nessa entrevista que chegaram à sua pessoa informe dos técnicos que avaliaram os livros e que os mesmos haviam muitos palavrões e situações inapropriadas para os adolescentes. Pelo que foi dito, nem o secretário de Educação nunca tem ouvido falar de tais obras, ao que parece. Portanto, a ignorância já tinha também o seu chefe. Veio dizendo ao longo dos últimos meses o estado de miserabilidade intelectual que vive o Brasil nos dias de hoje. Presenciamos uma gente ignorante, brega, fundamentalista e burra a ocuparem os altos cargos da administração pública, a ponto de proibirem livros consagrados da literatura nacional e estrangeira. Essa gente tosca e fundamentalista que proíbe tais obras somente afirma aquilo que eu já alertei. É tão assintosa a ignomínia que torna inqualificável atitudes como esta da Secretaria de Educação de proibir tais livros. Esses agentes públicos, com absoluta certeza, nunca leram um livro sequer daqueles que foram citados por serem retirados das estantes das escolas públicas. Começam fazendo um índex proibindo os livros. Amanhã começarão a queimá-los. O governador do estado de Rondônia devia dar uma explicação sobre o caso. E sim, demitiu o secretário de Educação sumariamente. Até o momento que escrevo este texto, nada disso aconteceu. Mas eles não estão sozinhos nesta empreitada de exibição de ignorância. O Brasil afora, nas esferas da administração pública, dos que chegaram ao poder recentemente, também tem mostras ao total desapego com a cultura e o conhecimento. Os exemplos são tantos que muitas das vezes passa desapercebido. Temos um ministro da Educação com a eterna briga com a língua portuguesa. Confunde as seclas com as cepips, Kafka com Kafta, Iguari árabe e por aí vai. Tem também no currículo acadêmico um festival de zero nas disciplinas que cursou e não se pode esperar muito dele. Nesta atuada também temos um ministro da Justiça que nem tem tanta proximidade com a última flor do Lácio e das ciências jurídicas. Vejo algumas dessas pessoas mais esclarecidas afirmarem que vivemos tempos obscuros, mas entendo que não. São alguns obscurantistas que estão ocupando cargos públicos com um projeto político para atender a um segmento que pensa desta forma, ou seja, proibir livros, espinafrar o pensamento contrário, desumanizar aqueles que não comungam com a sua cartilha. As redes sociais potencializam essas atitudes e um bando de ignorantes passam a reproduzir essas ideias espirocadas. É um agente de pouquíssima leitura, mas cheio de opinião, sobretudo, que expressa suas visões de mundo, muito próxima de um cidadão da Idade Média. É aquela gente que diz que seria melhor trocar o povo brasileiro pelo Japão, pois o Brasil seria melhor. Quem pensa assim não merece respeito. É tão obscurantista quanto impedir a circulação de obras-primas da literatura brasileira e mundial. O caso de Rondônia é a expressão deste período ocupado por obscurantistas. Eles merecem, todos aqueles de bom senso, o nosso desprezo intelectual. São o lixo do atraso. Por outro lado, quando se tem alguém com um pouco mais de lustro, houve-se barbaridade de que servidores públicos são os parasitas, segundo as palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes. Confrontado com a sua afirmação no mínimo desanuviada, ele disse que a frase foi tirada de contexto pela imprensa. Sinto muito, ministro, mas não foi tirado de contexto. O senhor quis dizer exatamente aquilo que expressou em sua palestra. Sim, ministro, sou favorável a uma reforma administrativa. Tirar de alguns nababos os inúmeros privilégios. Mas quando o senhor generaliza, atinge todo aquele funcionário público que ganha uma miséria e que representa um contingente grande. Inclusive, os dados de sua palestra foram todos equivocados. Diz que os vencimentos dos servidores representam 90% do orçamento público. Não chega a 47%. Sinto dizer, e toda a imprensa também, mas estes números estão errados. Seria melhor estudar um pouco
antes de fazer uma palestra na Fundação Getúlio Vargas. Enfim, é preciso repudiar essa gente que tenta, através do seu discurso, impor sua agenda atrasada, baseada em costumes medievais, que tenta levar o país ao buraco. Então, amigos, um bom dia a todos e mais uma vez aqui uma reclamação. Onde é que as salas de cinema de Feira de Santana vai passar os filmes ganhadores do Oscar? Parasita já está em cartaz há 2 semanas e em Feira de Santana nada. Bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.